colaborativa, a gente compartilha os custos para a manutenção do nosso espaço e revende o produto desses pequenos empreendedores trans que não são formalizados ainda. A proposta é fazer com que essas pessoas trans se formalizem, né, conheçam um pouco mais do mercado e através desse dinheiro que ela vai capitalizando dentro da nossa loja, ela possa abrir o seu próprio espaço físico também. Translúdica surge de uma necessidade, né? Se a gente fala que a população trans e travesti, 90% está na rua ainda se prostituindo, então a gente não vê uma ideia, a gente vê uma necessidade realmente de mercado, né? Então a gente recebe pequenos empreendedores trans numa plataforma física e virtual para revender esses produtos. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, infelizmente, devido a esse estado de violência, né? Se a gente fala que não tem qualidade de vida, se não tem emprego, se não tem moradia, então onde estão essas pessoas? Estão às margens, né? Então muito provável que ela fique mais exposta e vulnerável. Em 2018 as mortes cresceram, 2019 mais ainda, então a gente tem um alto índice de morte, principalmente de travestis, né? A população trans ela é plural, temos homens trans, mulheres trans e não binários, pessoas a gênero, mas as travestis historicamente estão ali, né? 90% ainda na prostituição na rua, vulnerável para toda essa violência que tem. Então, isso foi complicado porque quando eu entrei na faculdade eu era bem jovem, assim, tinha 17 anos, tinha terminado o ensino médio, ganhei uma bolsa do ProUni, me graduei com 22, né, totalmente fora das estatísticas, né, de travestis que não tem nem o ensino médio. Ter essa vitória, né, com muita luta, né, inclusive na fase foi muito difícil conseguir pagar a faculdade, só que eu não tinha feito meu processo de transição ainda. Então, para mim poder começar a me entender como mulher trans, aquele espaço profissional até o espaço acadêmico, naquela fase, hoje tá mais aberto, mas naquela fase não foi tão fácil assim, né, então eu precisei sair, terminei a faculdade, mas eu não consegui um emprego formal. Então fazia massagens, depilação, tudo paralelo. É muito difícil, né, você conseguir um emprego formal hoje. Na prática, na realidade, não existe nenhuma. Trans e travesti são a mesma coisa, né? É que são palavras diferentes que foram usadas em contextos diferentes. A palavra travesti, ela é latino-americana, né? Que ela fala sobre essas pessoas, né, que se entendem num gênero oposto daquele no qual ela nasceu. E sempre foi muito marginalizada, né, por causa de prostituição, e também tem pessoas que têm um cunho artístico, né. Agora, a palavra trans, né, para homem trans ou mulher trans, vem de transgêneros, que quando começou-se a estudar a transexualidade no CID como uma doença mental, então entendeu-se que era uma patologia, né, o CID-10, que é transtorno de identidade de gênero, que surgiu a palavra trans, que não é uma palavra nacional. Ambas as palavras não nos contemplam, mas são palavras que nós usamos para poder reivindicar uma militância, né? Então a atual deputada Erika Hilton, junto com a Indianara Siqueira, criaram uma palavra chamada transvestigênere, que é a primeira palavra criada pelas próprias travestis, que hoje nós não somos mais objeto de estudo de pessoas que não somos nós mesmas, né? Hoje a gente fala muito de representatividade em lugar de fala, de poder falar por mim, não mais aquele homem branco, doutor europeu, para estar estudando a gente como rato de laboratório, né? Hoje a gente fala por si mesmo. A palavra cis, na verdade, a gente pegou para falar sobre, porque cis e trans é uma coisa da biologia, mas não aplicada para humanos, né? Mas a gente usou cis, a palavra cis, para denominar a pessoa que não é trans. Porque até então as pessoas, quando iam denominar as pessoas trans, falavam aquela pessoa é trans, eu sou normal, né? Então, para não falar que nós não somos anormais, e isso é do latim, a palavra trans significa do outro lado do rio, e o cis é do mesmo lado do rio, para denominar quando é uma pessoa que se identifica com o próprio gênero, e a pessoa trans é aquela que se identifica com o gênero oposto, ou gênero nenhum, umas pessoas de gênero neutro e não gêneros, como a gêneros e não binários. Temos 2 anos de Translúdica, né? Só que eu, para me entender como uma pessoa empreendedora, é muito pouco tempo, porque a gente tem que se sentir pertencente àquele espaço. Eu, enquanto travesti, vou completar 30 anos agora, nunca me senti pertencente a esse espaço empreendedor, porque me ver como uma pessoa que tá ali trabalhando no mercado de trabalho, convivendo com pessoas cisgêneras, assim, é algo muito novo para mim e para a sociedade trans num todo, né? Se a gente fala aí que agora a gente tem espaços de trabalho, de estudo, então a gente primeiro tem que se entender pertencente àquele espaço, né? Então, quando as pessoas vêm debater empreendedorismo
empreendedorismo trans, que é o empreendedorismo social, a gente tem que entender que essas pessoas, elas precisam se enquadrar primeiro humanamente dentro desse espaço. Então a Translúdica acolhe esses pequenos empreendedores trans, desde você produzir uma unhas postiças, como a gente já tem de colaboradores, pessoas que fazem artesanato, ela tem que entender que ela já é empreendedora. E aí a partir de a gente discute as questões formais. Toda essa questão do empreendedorismo, né? Só que o trabalho que a Translúdica faz, principal, é fazer essas pessoas trans que já produzem algum trabalho se entender no meio empreendedor. A gente entende que aquele produto é o mesmo produto para homem e para mulher, mas como a gente tem uma questão do marketing, né, uma questão mercadológica, coloca ali uma palavra gel masculino. O que determina que aquele gel é masculino? Absorvente feminino. O que determina que aquele absorvente é feminino? Então a gente está apenas modificando um produto que já existe, ele é funcional, mas fazendo uma cara nova e com representatividade, porque a Always, por exemplo, que é uma marca de absorvente, pode usar isso para fazer também, mas não é uma marca de pessoas trans. E quando a gente fala de representatividade, a gente fala de pessoas trans vendendo um produto para pessoas trans, para poder incentivar esse mercado, né? E a gente cataloga com a nossa marca, temos ali um catálogo de 30 produtos voltado para as necessidades da população trans, como calcinhas, binders e outros acessórios. E agora estamos estudando uma linha de produtos, linha de cosméticos eróticos e convencionais só para pessoas trans. O Pink Money é uma relação mais com a homossexualidade, mas também tem essa relação com pessoas trans. Tudo que as pessoas dizem que é para incentivar o meio LGBT e na verdade não tem uma ação ativa, é Pink Money. Então tem marcas aí, né, inclusive de transportes, né, que eu acabei de pegar, não vou citar nomes, que fala que é LGBT friendly, mas aí quando você pega um motorista, fica tratando a gente de homem, chamando a gente de homem toda hora, não sabe nem como falar com a gente fala, parece que tá falando com um bicho, e como que vai lá, coloca, a nossa empresa apoia homofobia, transfobia, não. Meu amor, ações efetivas é você entender qual é o problema. Tem que ter mais humanismo. O empreendedorismo social traz humanismo para esse meio empreendedor. Fazer com que as pessoas entendam que não é só o lucro e realmente que esse produto transforme ou que essa prestação de serviço transforme a vida das pessoas. Social, principalmente na vida de quem faz, né? Porque se eu falo enquanto travesti, oriundas de trabalhos não formais, que só com 26 anos fui ter a minha primeira carteira de trabalho, não por falta de estudo, a gente entende que já é um trabalho social. Eu estar ocupando esse espaço. Eu não precisaria nem estar aqui falando isso, mas acho importante chegar e falar, porque o meu corpo já é político, não porque eu escolhi, porque eu fui colocada nessa situação. Então só o ato de eu levantar da minha cama e sair, eu já estou fazendo política, já estou falando, já estou fazendo um trabalho social, que é um trabalho de resistência, de continuar existindo, mesmo com opressão de governo, mesmo com opressão das pessoas. Quando a gente faz o empreendedorismo, é uma forma de hackear o sistema para poder ter o dinheiro e fomentar. Porque se eu tivesse dinheiro, eu não faria nada disso. Eu simplesmente faria ações. Mas como eu entendi que para isso eu preciso de um dinheiro, então surgiu a ideia. Então eu falei, por que não reunir essas travestis que estão na rua de prostituição através da economia colaborativa? Aí comecei a fazer alguns cursos, pesquisas no Sebrae, e aí foi quando a gente montou a Translúdica. As pessoas estão entendendo um pouco mais o trabalho da Translúdica, qual é a nossa intenção, porque, por exemplo, para vocês que assistiram lá o nosso pitch, fala, são novos empreendedores, pá, mas a ideia é essa, é o social de fazer essas pessoas se sentirem pertencentes. É só esse gatilho, porque, por exemplo, o meu sócio foi quem me apoiou desde o começo, que me fez acreditar no meu potencial, porque quando eu conheci ele me incentivou a entrar no teatro, me incentivou a arrumar um emprego, me levou para tirar uma carteira de trabalho, e isso que fomentou e me fez descobrir o meu talento, de estar onde eu tô. Então, às vezes, o que precisa é só de um empurrãozinho, um pouco de empatia, que a gente fala de sororidade, de poder pegar essas pessoas e falar, mana, vamos lá, gata, sabe? Porque as pessoas, a gente foi construído num nível social de repulsa pela população trans e travesti. Então a gente pode falar, a gente até gosta, mas eu quero saber quantas pessoas trans vocês têm no círculo de amizade de vocês? Quantas pessoas trans sentam à mesa com vocês? Entendeu? Geralmente a gente vê pessoas trans em espaços específicos e horários específicos, à noite, na rua de prostituição ou na boate. Então quando a gente vai entendendo que o processo é da gente normalizar essas relações que historicamente, é uma reparação histórica, é um processo que historicamente a gente foi condicionado a isso. A gente se inscreveu, como todo mundo,
segundo, né? Começou o processo de inscrição em janeiro. A gente é sócio da Camila Farani, né? Agora ela comprou 10% da nossa empresa. Eu não me entendia como empreendedor e não tinha noção de nada. Então foi tudo orgânico, assim, tipo, vamos lá, vamos desafiar, né? Vamos procurar contador. E aí tem documentação, foi um processo. Então, em abril a gente foi aprovado na primeira fase. E aí fizemos um pitch no Sebrae, que é um pré-pitch. Se essa bancada do Sebrae achar que você está apto para o programa, aí você vai para a segunda parte, que aí é documentação para o programa. Aí nessa segunda parte, se você tiver uma documentação ok, o CNPJ tiver ok, tudo certinho, eu falei, gente, dinheiro a gente não tem, mas tá tudo certo aí, não tem nada de errado. E aí passou dessa próxima fase, aí vem o pitch oficial. E aí mesmo depois desse pitch do programa, pode ser que você receba o aporte ou não, mesmo que ele foi dito ali. Então, se chegar lá o tubarão falar pra você, olha, eu vou comprar sua empresa por 100 mil e depois de um outro processo, do quarto processo já, eles não quiser acontecer alguma coisa, você não ganha. Mas eu falei assim, eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Então vamos trabalhar com o que tem. Né? Eu falei, 100 mil reais tá bom pra gente, dá pra gente começar o projeto. Inclusive, a Cris Arcangeli perguntou, falou assim, gente, qual é o faturamento de vocês? Eu falei, em torno de 6 a 7 mil reais. Ela falou assim, como que vocês vivem com isso? Eu falei, não, a gente sobrevive, né? Mas também nem é sobre o dinheiro, é sobre poder, como eu disse, fomentar isso, né? Articular sobre isso. E aí a gente ganhamos uma doação do Caíto, maravilhoso Caíto, já entregou a doação, ele vai visitar a loja, o Caíto é tudo. A Camila já é um contato diferente, já é um contato mesmo de sociedade. Então ela colocou toda a equipe dela à disposição da gente, uma equipe maravilhosa que todo o tempo tá ali conversando com a gente e estamos no processo final. A questão da mídia eu acho bem legal, mas isso não me deslumbra. O que me deslumbra é ver realmente uma mana trans que estava em situação de rua empregada. É isso. É isso que faz a Translúdica crescer cada vez mais. Da gente entender que, tipo assim, programa, Shark Tank, Nicole Pose, o canal de vocês, é muito importante trazer essa visibilidade, mas a alma da Translúdica é você ver realmente ações efetivas. Porque senão, mesmo sendo pessoas trans, seria um Pink Money. Porque seria apenas, né, você tá levando ali, olha que legal, que bonito, mas quando você vê realmente uma mana trans que através do seu trabalho você atingiu ela saiu de uma situação de rua, ela não tinha nem onde dormir, não tinha o que comer e agora tem um trabalho, entendeu? Isso que é muito importante pra gente. É uma pessoa que foi atingida indiretamente pela Translúdica porque ela nem é um colaborador. A Translúdica separa uma vez por ano uma parte do seu lucro líquido para investir em ações sociais. Então a gente faz um jantar com alguns colaboradores, né, com alguns parceiros e a gente busca, a gente não convida, porque se a gente fala com pessoas que não têm onde morar, não vai ter um celular, né, um contato. Então no dia a gente tem que ir lá buscar essas pessoas e a gente reúne elas, convida para um jantar, todo mundo senta à mesa, debate, porque fome não dá só um dia, né? Então a gente debate ações efetivas para poder transformar a situação dessas manas e através desses colaboradores que compartilham, vão lá, conhecem elas, se humanizam, né? Porque eu acho que não é entregar um currículo de papel, é você estar ali jantando com a gente na mesa. Se você realmente não tem frescura com pessoas trans, então você vai sentar à mesa com uma trans e vai jantar com ela, perguntar o que ela tá achando e através dessa segunda ação que a gente fez, a gente conseguiu 2 contratações já. Olha, a nova Translúdica vai ser mais que um espaço de comércio varejista, a gente também vai ser prestações de serviço e também vamos ter um espaço artístico, cultural também, mas nada muito quadrado, tipo, uma sala disso. Não, a gente pensa em fazer num espaço só tudo isso, né? Um espaço que seja uma sala de permanência, mas que também tenha alguns nichos, entendeu? Para que ali a gente possa fazer reuniões e fomentar novos trabalhos também. Porque o espaço que a gente estava era muito pequeno, então a gente ficou muito preso ao varejo. Então era só venda, o cliente chegava, via o produto e ia embora. Não, a gente quer reunir essas pessoas ali, quer debater ações efetivas para como transformar o empreendedorismo e deixar para que esse empreendedor que trabalha junto com a gente tenha um coworking ali para poder fazer suas reuniões e tal. Sim, a gente tem um e-mail que é o lojatranslúdica.gmail.com, né? A gente tem o nosso e-commerce também, a gente quer expandir o e-commerce para um marketplace, né? Quem quiser entrar em contato, a gente tem as nossas redes sociais, que é a Translúdica no Instagram, @Translúdica, a página do Facebook, que é Translúdica, e o perfil do Facebook também, porque algumas relações a gente não consegue fazer pela página. Então pode seguir o perfil, que é o meu sócio Guterville que responde, e ali a gente está recebendo qualquer pessoa trans. E tem algum tipo de, como eles falam, critérios para você poder entrar? Não, o critério é ser trans, não importa qual trabalho você faça. Meu nome é Fernanda Cauane Custódio e eu sou sócia da Translúdica.
Tudum, cha.